Este documentário foi idealizado pelo meu pai, Lincoln Munhoz. As imagens utilizadas nele são do seu acervo pessoal. Algumas imagens foram gravadas há mais de 10 anos e trazem as histórias contadas por figuras históricas de Cianorte. Eu só sei que nós participamos de um churrasco que foi mais ou menos aqui na altura do fórum atual, mais ou menos era ali. Tinha uma barraca de lona, né, feita com principalmente usava esses pé direito é palmito, né, e uma mesa feita também de palmito cortada no meio, e ali foi feito um churrasco. Estava aí o doutor Herman Moraes de Barros, Arthur Mesquita, enfim, a cúpula, o staff da companhia estava aqui naquela época. Sutis, ele era um grupo de nômades que moravam mais ou menos na região de Japurá. E o município de Japurá pertencia ao município de Piabiru, do qual Cianorte também pertencia. Mais tarde, em 1955, que Cianorte veio ser proclamado município e Japurá ainda ficou ligado com Cianorte. Mais tarde, Japurá se tornou município. Então, na área dessa região, da região do nosso município, portanto, havia esse grupo de nômades que era identificado como porcadeiros, como nômades. No meio deles vivia um inglês, um homem bem alto, bem loiro, que não era da mesma raça deles. Eles todos de pele morena e que não conversavam com ninguém. Somente o cacique que falava com seu Ilso Varela. Os demais não. E eles plantavam milho no meio da mata, ia derrubando a mata e, na medida, soltavam os porcos na mata, e os animais silvestres aí que eles também caçavam e puniam, sempre perto de uma mina d'água, e aí eles faziam sua colônia, faziam seu pequeno ajuntamento. As crianças eram criadas dessa forma. Quando eles colhiam o milho, eles secavam, amassavam o milho, secavam, faziam uma farinha de milho que era seca em cima de uma panela quente, alguma coisa quente de ferro, e formava aquela crosta de farinha de milho. E o seu Wilson, meu sogro, ele vinha de Londrina nessa época, isso já em 1948, 49, 1950, antes da fundação da cidade. E ele entrava na mata e conseguia ver aquelas crostas de milho que eram muito saborosas. Então ele conta que ele levava isso para Londrina, depois para Maringá, que a família do Lino veio toda para Maringá mais tarde, no segundo momento, e levava para a família comer. Até que um dia, um dos novos encontros que ele teve com o grupo, ele viu uma criança com o nariz escorrendo em cima daquela crosta de milho e nunca mais ele levou, né? É, o pessoal muito religioso, né? Pessoal de vinda de várias regiões do Brasil. O pessoal era muito religioso e frequentava. Logo foi construída uma capela que foi dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E porque a companhia, quando colonizava um lugar, eles procuravam sempre construir uma igreja, né? Procurava construir, dar força para construir uma igreja para poder agregar mais as pessoas. E aqui em Cianorte tinha a Igreja Católica, como eu disse, que é a padroeira Nossa Senhora de Fátima. Quem escolheu o nome da padroeira foi a dona Ana Maria Manfrinato, porque tinha o Hotel Cianorte, que era o hotel que a companhia construiu. Seu primo Manfrinato veio administrar esse hotel, ele, a sua família toda, né, os seus filhos, e eles e a mãe deles é que escolheu o nome da padroeira, que ela sempre colocava quando celebrava a missa, porque sempre era uma missa campal, porque ainda não tinha igreja, e ela que preparava o altar, e ela tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima,
Inclusive, essa imagem está ali no santuário. E ela colocava essa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, diz que na inauguração da oficial da cidade, o, o Dr. Herman Moraes de Barros, ele falou, por que não Nossa Senhora de Fátima? Porque ela já está no meio de nós, né? Ela já está frequentemente aqui no altar. Então, poderíamos escolher para a padroeira da cidade Nossa Senhora de Fátima. E assim ficou. Aqui em Cianorte, tinha os bailes, né? Então, tinha os bailes no Cianorte Clube, mas baile no Cianorte Clube era para quem podia ir no Cianorte Clube. Então, era alguns bailes que as pessoas realizavam em suas próprias casas, nas máquinas de café. Então, tinha muitas máquinas de café, porque o forte daqui da região era o café. E as escolas promoviam bailes. Inclusive, eu estudava quando foi criado ali o ginásio estadual de Cianorte, que é o atual colégio estadual, na rua, aí na esquina da rua Abolição com a rua. Era ali próximo ao hospital Nossa Senhora, que hoje é Santa Casa, era o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Que os primeiros médicos já tinham vindo para cá, doutor Ramon, doutor Ovídio e doutor Douglas, e eles criaram o hospital. E ali e o colégio era ali naquela esquina, próximo ao hospital. A cidade chama Cianorte porque antigamente, de vez de ser um e-mail, como é hoje na internet, era endereço telegráfico. E o endereço telegráfico da Companhia de Melhoramentos Norte Paraná era Cianorte. A própria companhia chamou o seu Wilson Varela e falou: olha, você vai ser o prefeito de Cianorte. Sim, mas como vai ser prefeito? Não, aí falaram com aqueles políticos que tinha na época, fizeram com que ele se inscrevesse num partido, que era acho que o PSD, uma O coisa DN. assim, o DN, uma sigla dessa. E ele foi, não, você tem que ser, porque você está ligado à companhia, a companhia é que dá sustentação para a cidade, e nós precisamos de alguém de confiança para colocar lá dentro. Bom, aí o papai foi candidato único, ganhou as eleições, é óbvio, e quando tomou posse, a única coisa que ele tinha é o lápis que ele pegou da companhia para ver o que ele ia fazer. Quer dizer, não tinha absolutamente nada. Então, ali hoje, onde é a Casa da Cidadania, a companhia cedeu aquilo ali para a prefeitura, para ele. E ele não tinha nada. Então, para carregar lixo, a companhia arrumou duas carroças que tinha lá, arrumou para ele, mobiliou a prefeitura, enfim, a companhia fez com que ele tivesse condições de iniciar a administração da prefeitura sem nada de verba ou coisa parecida. Na época do café do comércio era muito bom. Era muito. A cidade estava crescendo muito. E o café era a grande riqueza do estado, né, do país. E gerava bastante emprego naquela época. Não tinha maquinário, era tudo manual, né? Cada fazenda tinha quantas famílias? Tinha muita família que moravam no sítio, na fazenda, trabalhando. Aí foi o problema. Acabou com todos os cafés e não tinha mais emprego.
o pessoal que morava na roça. O pessoal vinha para a cidade para arrumar emprego, não tinha emprego e ia embora. Aí que me deu a luz que o único meio de segurar o povo é gerar emprego. E eu falei, o único meio de gerar emprego é a costura, porque construção civil, você vai fazer construção civil se não tem dinheiro. Você tem que fazer emprego primeiro, fazer o povo ganhar dinheiro. Aí a construção civil cresce. Aí eu comprei 7 máquinas e fui ensinar o povo a trabalhar, a costurar. Aí em 77 fundei a Shein, com 7 máquinas de costura. Em 2 anos eu já estava com 250 máquinas. Em 5 anos eu estava com 400 máquinas, já produzindo. E aí fui incentivando os funcionários, ganhava o salário dele, eu que pagava o salário do funcionário, falar para ele, você recebe esse dinheiro, pega o dinheiro do teu irmão, da tua irmã, compra uma máquina, põe em casa, dou serviço. E aí foi acontecendo as outras. E aí em 83 que eu comecei a mexer com atacado. Que aí eu vi em Bitinga, ia muito ônibus, terra bordado. Falei, por que não trazer os ônibus para Cianorte? Aí eu comecei a fazer um trabalho em cima para trazer os ônibus para Cianorte. E aí eu montei a loja aqui na frente da fábrica e eu comecei atrás dos ônibus para vir comprar aqui. E aí fui incentivando os outros a montar pronta entrega para que os ônibus tivessem mais opções. E aí quando foi na década de 90, como já cresceu bastante, eu falei, o melhor é você, para atender melhor o cliente, você tem que juntar todas as fábricas num local só. Foi onde surgiu a ideia do Navan. De eu montar o shopping Navan, unir todas as indústrias com loja dentro do Navan para atender melhor o cliente. A ideia de lançar a grife própria foi com o atacado, que a pessoa faz a marca dela e vai vender para a sacoleira. E aí ela começa a crescer no mercado. Conforme ela cresce, ela foi para a estrada. E aí ela vai investindo em marketing, ela vai crescendo o nome e vai tendo marca. Para mim, hoje, eu sou um homem realizado. Não por questões financeiras, mas porque por ego do que eu comecei e o que eu queria que atingisse, atingiu. Hoje, Cianorte é um polo industrial forte. Nós hoje consumimos regional aqui no raio de 200 quilômetros, nós produzimos 25% do índigo do Brasil. Todo o índigo do Brasil, soma todo, 25% é produzido aqui. Uma coisa puxa a outra. E aí começou a gerar emprego para homem. E aí absorveu toda a mão de obra. E essas indústrias de confecção é que salvou a cidade, porque antigamente era só café. E isso que aconteceu. Fala. E quem começou com as primeiras indústrias foi o nosso prefeito Jorge Moreira da Silva, grande prefeito, um homem honesto, que deixou saudade e muitos bons exemplos. Agora, Cianorte progrediu demais. Nosso tempo não tinha médico. Nosso primeiro médico foi o doutor Ramon. Oi, meu nome é Rossana Pagani Schultz, eu sou da família Pagani, que edificou em Cianorte, em 1954, a indústria de refrigerantes Goldstein. Nós somos pioneiros aqui na cidade e a nossa indústria é a primeira indústria que foi instituída aqui em Cianorte no dia 4 de outubro de 1954, pelo meu avô Vitório Pagani, em sociedade com um amigo dele na época, o seu Fortunato Moro, e o meu pai, Adelino Pagani, meu tio Celestino Pagani, meu outro tio Joaquim Pagani e o meu tio Arlindo Pagani. Logo eles já desfizeram essa sociedade e ficaram apenas os 3 filhos do seu Vitório Pagani, Arlindo, Celestino e Adelino, que foram se mudando. Primeiro eles trabalhavam lá na Avenida Paraná, onde é o Bradesco, um pouquinho acima, onde era o Bradesco antigo. Depois foram para a Rua Álvares Cabral, onde montaram uma pequena indústria, e de lá vieram na década de 60 aqui para a Avenida Paraíba. A indústria foi uma ideia do meu avô, que morava em Londrina com 12 filhos e a esposa Joana, e lá eles trabalhavam com marcenaria. Então,
Ele teve essa ideia de vir para o interior e montar uma indústria. Aqui não tinha nada, né? Era uma cidade, só tinha madeira, árvores. Tanto que no começo a gente produzia manualmente os produtos. Eram 8 caixas dia e eram entregues por carro de boi na cidade e um caminhãozinho que a gente tinha logo no início. Era muito precário. Tanto que você conversa com vários pioneiros aqui que dizem que passavam pela indústria e davam uma ajudinha lá na época. Ah, eu já pus tampinha na garrafa, que era tudo manual. Eu já pus a garrafa na caixa. É muito pitoresco encontrar essas pessoas contando essas histórias saudosas e bem pioneiras. Depois disso, a gente foi adquirindo máquinas, frota própria, fomos aumentando o número de produção, lógico, né? Senão não teríamos conseguido evoluir. Eles compraram vários caminhões, edificaram a indústria aqui, e hoje nós temos uma linha de produtos bem grande. No momento, a gente faz vários sabores, fazemos a tuba gold, o guaraná, a cola, o limão, a laranja, a framboesa e o abacaxi, em diversos tamanhos. Temos a garrafa de 600 ml, de 300 e depois a linha PET descartável, que tem 2 litros, 1 litro, 200, 250 ml. Então, temos todos esses sabores em diversos tamanhos, o que facilita muito para o nosso cliente, né? A história da Gold Screen, com esse nome, Gold, Gold, SCRN, foi ideia também do meu avô, que era um italiano, nunca naturalizado, que escreveu assim, pensando em traduzir como pingo de ouro. Mas, na verdade, está errada a escrita. O ouro é screen, com 2 Es, mas ele escreveu com um I só. E assim ficou, e a nossa tradição, depois de 70 anos, você continua mantendo o nome desse jeito. Mas a ideia, a princípio, era essa. Então, nós fomos crescendo, nos desenvolvendo, cada um na sua área, o meu pai, os meus outros 2 tios levando a empresa. Eu fui para Londrina, estudei jornalismo na UEL. A minha irmã fez fisioterapia, o meu irmão agronomia, o outro direito. E por uma fatalidade, em 1990, o meu pai nos deixou um acidente de automóvel e nós tivemos que vir aqui para a empresa. Meu tio decidiu se retirar da sociedade, que na época já era só um tio de sócio, tio Celestino. E nós assumimos uma coisa, sendo que nós não tínhamos o menor conhecimento dessa causa. Nós tivemos que contratar uma assessoria para nos orientar como trabalhar, tudo. E de lá para cá nós estamos tocando a empresa. Graças a Deus tem ido muito bem, apesar de que nosso maior obstáculo hoje, a título de indústria, a título de Brasil, são os impostos. Hoje os impostos a título de Brasil são muito abusivos, muito grandes e acabam com qualquer indústria. A gente tem tocado, mas não tem sido fácil. E nós vamos levando. E com muito orgulho, porque esse ano nós completamos 70 anos de indústria, somos a terceira geração, e a título de Brasil, 8% das empresas resistem por um tempo desse. Então, nós nos orgulhamos muito disso e agradecemos muito aos nossos clientes, aos nossos consumidores, aos nossos amigos, que são os protagonistas dessa história de longa e longa duração. Tem uma parte bem legal nessa história, bem no começo, que meu avô e os meus tios encontraram um rapaz aqui na cidade que se dizia químico. Ele era um aprendiz de química, muito curioso na área, tinha um paladar maravilhoso, então ele ajudou muito
no feitio dos nossos produtos, que a gente comprava esses aromas e essências fora, mas ele manipulava. O nome dele era Pita. O Pita foi muito conhecido aqui e ele ficou conosco até o ano 2000, mais ou menos, desde a década de 50, quando ele se aposentou e nos deixou, porque estava bem doentinho. Ele chegou, inclusive, a morar na casa do meu tio, onde foi a primeira empresa, lá na Avenida Paraná, do meu tio Joaquim. Então, ele era um curioso e era um cara muito sabido. Ele tocava violino, ele era bem diferenciado a título de refinamento. Então, ele nos ajudou bastante. Não podemos nos esquecer dele. Hoje, Cianorte é fruto do esforço de milhares. Mas os primeiros passos foram dados por aqueles que acreditaram antes de ver. Este documentário é um tributo a cada pioneiro, e também àquele que sonhou em contar essa história. Meu pai não está mais aqui para ver o resultado do documentário, mas sua voz, seu olhar e seu amor por esta terra permanecem vivos em cada imagem. Que as futuras gerações conheçam, valorizem e preservem este legado.